Eu acho que devemos estar, se não for o penúltimo, estamos próximos de estar concluindo. 2 Timóteo. Nós estamos estudando várias cartas de Paulo. Estudamos as cartas de prisão, todas elas, e agora estamos expondo as cartas pastorais. Vimos 1 Timóteo, Tito e 2 Timóteo, na ordem cronológica. Ok? O propósito da segunda carta é uma carta pessoal. Ele está à véspera da sua morte. Então ele tem um contato muito pessoal com Timóteo, quanto à continuidade do ministério dele, para que Timóteo pudesse dar continuidade à vontade de Deus quanto à igreja. Então essa carta não é só válida para Paulo e para Timóteo, é válida para a igreja, para motivar o ministério para suportar provas. Não vai ser fácil. Com perseverança e pureza. É necessário perseverança, erguei-vos cristãos, né? E pureza, santidade. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Pureza. Agora, a pureza que não é só de cada santo, mas a pureza da igreja como corpo de Cristo, no ensino, na fé, na adoração, no louvor. Para isso precisamos ser bons soldados de Cristo, que é o tema da segunda carta. Para sermos bons soldados, nós precisamos cultivar em nossas vidas zelo por Cristo, zelo pelo corpo de Cristo, a igreja. Coragem. Poxa, nós somos um país tranquilo, por isso mesmo. Precisa coragem, não só para viver o cristianismo aqui dentro, mas lá fora também. Porque lá fora, crente vira chacota. Precisamos ter coragem. E firmeza. Termos convicção da nossa fé. Para isso, Paulo retratou 3 ilustrações: o soldado, o atleta e o lavrador, para ilustrar como exemplo aquilo que nós precisamos viver no nosso cristianismo. E em seguida, ele dá o exemplo máximo, o Senhor Jesus. Precisamos nos mirar em Cristo. Ele é o nosso ideal. Ele é inatingível no aspecto que ele é Deus. Mas, como cristãos, ele dá tudo o que é necessário. Ele deu a habitação do seu espírito. Ele deu a sua palavra, que é alimento, para que possamos vencer na fé. Existe uma luta constante, a luta da carne com o espírito. Andai no espírito, jamais satisfareis a concupiscência da carne, a vontade da carne. Precisamos andar no espírito. Para isso, nós podemos partilhar da vida e vida eterna em Cristo. Para isso, nós podemos partilhar do seu reino. A noiva um dia vai se tornar rainha. E o rei vem reinar nessa terra, no reino terreno, messiânico, milenar. E a rainha, a igreja, como corregente de Cristo. Só que a igreja não pode perder o alvo. O alvo da igreja é combater a falsa doutrina. A falsa doutrina tem sido suportada pela igreja. Isso não pode acontecer, meus irmãos. E eu tenho percebido o seguinte, que isso se tornou a norma, é o normal. Respeite o outro, mas não tem como respeitar aquilo que é errado, aquilo que é falso. Não tem acordo. Ah, mas você é intransigente. Não. A palavra de Deus é exigente. E precisamos crer com convicção nisso.
Precisamos, para isso, manejar bem a palavra, corretamente, compreendendo sua doutrina, seu ensino, a vontade do Senhor para as nossas vidas. Precisamos nos abster de conversa profana. Profanidade é o contrário de santidade. Profanidade é fazer daquilo que é santo algo comum. Isso nós estamos vendo dentro das igrejas. Igreja que sai fumaça do púlpito, que o pastor é projetado em outdoor, jogos de luzes, dança, bem mundanizada. Isso é profanidade. É fazer daquilo que é santo comum. Isso é profanidade. Pois profanidade é como câncer. O câncer, se você não tratar, ele avança. Ele contamina, ele domina o corpo todo e deixa o corpo doente. Então a igreja precisa ter ambição. Ambição do quê? Ambição para honrar a Deus. Ambição de ter uma vida aonde se separa da impureza prática. As coisas impuras não têm lugar na igreja de Deus. Separar-se da impureza doutrinária. Isso está cheio. E assim como se fosse, olha, cada um tem sua opinião. Não tem opinião. A palavra de Deus é a verdade, não uma verdade. A verdade, única. Não tem como aceitar falsas doutrinas. E estar atento para separar-se dos laços do diabo. Porque uma igreja que não se cuida, ela está sendo dirigida pelo diabo e não pelo Espírito Santo. Essa é a verdade. Eu tenho visualizado coisas absurdas. Já tive crentes e igrejas que eu passei, aonde a pessoa se deixou levar pelos laços de Satanás. Indo em cultos que de sexta-feira joga sal grosso para você andar em cima do sal grosso, que tem cultos onde põe copo d'água em cima da televisão para você beber, para ser santificado. Isso chama-se misticismo. Misticismo. Isso é laço do diabo. Um alerta, então, para a igreja: estar preparada para tempos em que a apostasia é norma. É o normal. Não é porque é o normal que nós temos que aceitar e engolir. Mas só que nós vamos ser taxados. Por isso precisa coragem. Alerta ao caráter e à conduta dos falsos mestres. Eles têm um padrão de conduta, gente. Atenção. O caráter de extremo egocentrismo o falso mestre tem. E exibindo religiosidade. Se vocês observarem, os grandes cultos e shows gospel, eles têm 2 horas de cantoria, 5 minutos de leitura bíblica, e assim mesmo nesses 5 minutos a maioria levanta e vai embora. Aquela leitura bíblica é só para dizer que tem religiosidade. Mas estavam todos ali para de show. Não por causa da adoração, do culto ao Senhor. As táticas dos falsos mestres: infiltrar-se nas famílias, instigar mulheres inseguras, imitar apóstatas do passado. Vimos isso com clareza. A igreja, ela tem um abrigo nas Escrituras. A atividade da igreja, ela tem que ser objetiva, tem que ser santa. Para isso precisa que as vidas de vocês, igreja do corpo de Cristo, nós
sejamos santos. Possamos estar vivendo isso daqui. Porque senão aqui vai se tornar simplesmente um clube. Igreja não é clube. Igreja é algo muito sério, onde exige consagração. E então vamos ver hoje a nossa responsabilidade. Interessante que Paulo vai estar comunicando para Timóteo aquilo que Timóteo vai precisar fazer com a igreja de Éfeso. Mas será que é só o pastor Timóteo que tem aquela responsabilidade? Ou Paulo, em suas últimas palavras, está dizendo: Timóteo, pastores, igrejas, vocês têm uma responsabilidade, o ministério da igreja. Vamos lá, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 5. A responsabilidade do ministério. Precisamos cumprir nosso ministério com equilíbrio e perseverança. Tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas. Equilíbrio e perseverança. Sóbrio. Como uma pessoa deve ser abstinente de vinho? Nós precisamos ser sóbrios no julgamento. Olhe tudo isso, ter sobriedade, como entender isso, praticar isso, viver isso, principalmente em função de um povo que vai gerar aflições. Suporta as aflições. Essas aflições vão estar sendo geradas pelo mundo lá fora ou a partir daqui para fora. Ou de fora adentrando aqui. Essa é a questão. Aflições, suporta as aflições, porque o bom soldado de Cristo, em função de um povo que não deseja a verdade. Observe isso. Prega-se a verdade, prega-se a verdade, prega-se a verdade. Vocês já viram imã? Um lado ele gruda, né? Outro lado é o outro lado. Prega-se a verdade e não quer saber da verdade. Não quer viver a verdade. Não quer ter compromisso com a verdade. Um povo religioso. Como foi no tempo de Cristo? Quem é que perseguiu Jesus até a condenação? Os religiosos. Quem é que perseguia Paulo de cidade em cidade? Os religiosos. Quem é que levou Paulo ao ponto de ser preso e ser condenado e executado? Os religiosos. Isso vai gerar o quê? Aflições. Faze o trabalho de um evangelista. O ministério da nossa igreja, ele tem que ter um alvo principal, que todos têm que participar. Evangelismo. Todas as atividades da igreja não podem esquecer do quê? Do evangelismo. A nossa vida diária não pode esquecer do quê? Do evangelismo. Eu tenho feito discipulado com várias pessoas, inúmeras pessoas, continuamente. Não é só para alimentá-las, também, mas para que elas tenham conhecimento suficiente para evangelizar e discipular. Cada um de vocês, indistintamente, tem essa responsabilidade. Nossa responsabilidade. Então a preocupação é o quê? A mensagem do Evangelho. Cumpre cabalmente o teu ministério.
todas as tarefas que estão aqui exibidas, quem é que deu? Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, é Deus. Não é uma tarefa paulina, é uma tarefa divina. E nenhum ministério, isso nos conforta, é pequeno aos olhos de Deus. Porque Deus, Ele não está preocupado com o visível, mas com a fidelidade do coração de cada um. Deus enxerga o coração de cada um. É isso que importa. Precisamos ter atenção de não nos rendermos às estatísticas. Teve um período que a minha empresa fechou e eu fiquei desempregado uns meses. Naquele período eu recebi convite de uma igreja. Treinar os homens da igreja. E meu filho ser o pastor de jovens. Nós dois fomos convidados. E por que eles ouviram um não redondo de nós dois? Porque era o seguinte: o seu trabalho ia ser avaliado pelo número de pessoas que você estaria conquistando para a igreja. Não era avaliado necessariamente pelo conteúdo, não era avaliado necessariamente por aquilo que era realizado na vida de cada um, o crescimento, mas uma estatística. E não é possível ter essa estatística. Por quê? Porque quem convence é o Espírito Santo. E quando nós assumimos estatísticas, nós estamos assumindo o compromisso de pôr pessoas pela nossa força no grupo. Pelo nosso convencimento, convencendo as pessoas. Sinceramente, cada vez que eu prego, que eu ensino, que eu evangelizo, é para que a pessoa creia e nasça de novo. Do contrário, eu quero estar longe de bode, que vai tomar meu tempo. Essa é a situação. O motivo por trás da responsabilidade olha para 3 direções diferentes. Então, primeiro, nós precisamos estar conscientes que o ministério está completo. Nós estamos cumprindo o nosso papel. E Paulo se sentia assim, versículo 6. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Aqui tem 2 palavras que demonstram isso que eu estou falando. Que ele se encontrava em paz de espírito, cônscio de que o ministério dele estava completo. Que 2 palavras? Libação e partida. Vamos entender isso aqui. Então, Paulo, nesse primeiro momento, no versículo 6, ele está olhando ao redor. Ele está olhando naquele momento que ele estava, no momento presente, aquilo que ele tinha à volta. Por quê? Ele estava à véspera de ser decapitado. E não somente restava pouco tempo para ele morrer, mas porque ele não se abalou com isso diante da morte. Tendo uma perspectiva das coisas ao redor dele, do ponto de vista de Deus, não do ponto de vista dele, através da palavra oferecido e partida. Mostram sua fé e sua segurança. Vamos ver essa questão do oferecido por libação. Oferecido por libação. Libação é quando se pega vinho, coisa de 1 litro era a medida dada, no momento da festa das primícias, uma festa judaica, que é a festa da colheita, e fazia-se um molho dos primeiros frutos, holocausto queimado, e pegava-se esse vinho e regava
para adoração. A primícia simbolizava o quê? Os primeiros frutos. E os primeiros frutos eram consagrados ao Senhor, pedindo a bênção de Deus para a colheita dos frutos que viriam em seguida. E Paulo está se comparando a esse vinho que é regado aos primeiros frutos, para chegar em aroma agradável ao Senhor. Claudinho, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20, vai demonstrar que o próprio Jesus demonstra essa festividade. 1 Coríntios 15, 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Primícias é uma festa judaica, da primeira colheita. E essa primeira colheita das pessoas que nasceram de novo e têm vida eterna e faz parte do corpo de Cristo, Cristo como cabeça, ele é o primeiro fruto, ele é o primeiro a vencer a morte. Para que pós ele venha a colheita, que somos nós, os que cremos em Cristo. E Paulo está se comparando a quê? Eu completei. Eu já realizei o que eu tinha que realizar no meu ministério. Eu estou cônscio disso, tranquilo. Consciência tranquila. É como se estivesse derramando vinho sobre os frutos da primícia. Então você vê a convicção de Paulo aqui. Êxodo, capítulo 29, versículo 41. O outro cordeiro oferecerás ao pôr do sol, como oferta de manjares, e a libação, como de manhã, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Então, libação. O que é libação? É o vinho derramado sobre a oferta de manjares e sobre aquele colocou o cordeiro. O cordeiro tinha também a oferta queimada, que é o cordeiro. Então sacrificava o cordeiro, fazia uma oferta queimada, queimava aquele holocausto, juntava com a oferta de manjares dos frutos e regava com vinho. Tá? Isso é agradável, é oferta queimada ao Senhor. E Paulo está se comparando nesse rito ao vinho que é derramado sobre a oferta. Paulo, ele está dizendo com isso o quê? Não é Roma que vai me matar, mas sou eu que vou entregar minha vida ao Senhor como oferta queimada ao Senhor, agradável a Ele, aroma agradável. A minha vida está em louvor da glória do Senhor. Só Paulo que tinha que sentir isso? Não. Cada um de nós. Quando nós recebemos vida e vida eterna do Senhor, significa que quando a morte estiver chegando, eu tenho que olhar, eu vivi o cristianismo. Eu estou cônscio e eu quero entregar a minha vida em oferta agradável ao Senhor, porque eu vivi para Ele. É isso que está acontecendo ali, que deve acontecer aqui. O termo partida, voltando lá no nosso texto, Claudinho, por favor, versículo 6 lá, 4, 6. Quanto a mim, estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Esse termo partida é uma palavra que tem vários significados na Bíblia. Um deles é levantar âncora e navegar. Lembra que nós vimos aquele trecho de Efésios, no capítulo 4, onde fala da embarcação, que é o cristianismo, que está indo em direção, em louvor da glória do Senhor? Partida. Levantei âncora, estou indo tomar posse da eternidade. Outro aspecto é desarmar uma tenda. A morte do cristão é comparada a desarmar uma tenda a fim de receber
uma casa não feita por mãos humanas. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 4. 2 Coríntios 5, 4. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo é uma tenda, tá? Gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Deixar essa tenda mortal e ser absorvido pela vida que o Senhor nos deu, abandonando essa tenda, esse corpo. Versículo 5. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto. Deus nos preparou para isso, para deixar essa tenda, outorgando-nos o penhor do Espírito, por isso que ele deu o Espírito. Efésios 1,14, já estudamos isso. O selo do Espírito. Ele é que vai nos conduzir até a presença do Senhor. Por isso que no final do culto eu cito o selo do Espírito que nos levará até o encontro do Senhor. 6. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, quando no corpo, estamos ausentes do Senhor. Ou seja, nós temos a presença do Espírito como por espelho, mas nós vamos, abandonando essa tenda, ter a presença pessoal e junto dele, na casa que não foi construída por mãos humanas. Versículo 7. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Abraão era um homem rico, não era? Muito rico. E crendo nisto, ele nunca construiu uma casa para ele. Ele sempre viveu em tenda, porque ele sabia que tinha uma casa de maior valor nos céus. Nunca construiu uma casa. Sempre viveu em tenda. 8. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Por isso que Paulo falou, meu viver é Cristo, o morrer é lucro. Enquanto aqui, eu sirvo no meu ministério, eu tenho responsabilidade. Mas o que me espera é maior. Outro termo para termo partida é soltar um prisioneiro. No caso de Paulo, ele estava vislumbrando o quê? A libertação e não sua execução. Ele estava olhando isso daqui. Ele não estava olhando, não, amanhã eu vou me cortar a cabeça. Não, poxa, amanhã eu vou estar com o Senhor. Outro termo para a partida é tirar o jugo de cima de um boi. Paulo, ele teve uma vida com afinco no ministério, no seu trabalho. Há um serviço que almeja mais exaltado do que este aqui, lá com o Senhor. Meus irmãos, vocês percebem o quanto nós muitas vezes temos sido terrenos, o quanto nós nos dedicamos às coisas daqui, deste mundo, da esperança que eles têm, que é nada. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Tenha a mente de Cristo. Paulo já tinha alcançado isso. Você vê claramente nas palavras dele. E não é algo que só Paulo podia alcançar. Cada um de nós está à nossa disposição.
versículo, voltando lá para o nosso texto, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Então Paulo, ele olhou primeiro ao redor dele, agora ele vai olhar para trás. Por quê? Porque ele está com consciência do ministério, que ele foi fiel no ministério. E assim ele faz um resumo da sua vida. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E esse resumo, ele resume com duas ilustrações. A primeira, combati o bom combate. A figura é de um atleta, de um lutador. Um lutador que deu o melhor de si no combate aqui, no ministério, nas lutas, na vida cristã. E estava ainda combatendo o bom combate da fé. Estava à véspera da execução. E ele estava combatendo com uma fé convicta. Uma fé que não deixou ele perder sono, porque amanhã eu vou morrer. Não. Como corredor, completei a carreira. Uma corrida que ele terminou vitorioso. Nós já lemos esse texto a respeito da corrida. Só que a corrida do quê? Da sua vida ministerial. Uma corrida onde ele está obedecendo às regras, às normas, às maneiras de como servir a Deus. E sabendo que o mérito tem premiação, o galardão. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Filipenses 3, 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Então ele olhou para trás. Avançando para as que estão diante de mim estão. Então, ele olha a carreira dele, o combate que ele teve, está tranquilo. 14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Vamos pensar um pouquinho na vida de Paulo. Ele olha para trás, mas ele não olha para o tempo que ele perseguia os cristãos. Ele olha para o tempo que ele começou a servir ao Senhor. Meus irmãos, se nós formos olhar para trás na nossa vida pregressa antes de Cristo, não vai ajudar em nada, gente. Só vai piorar. Nós temos que olhar da hora que Cristo entrou em nossas vidas e o que nós nos tornamos diferentes e fizemos por isso. Se nós vivemos o cristianismo. É animador poder olhar para trás e poder ver que creu, que obedeceu, que foi fiel às doutrinas do Senhor, mas também que guardou a doutrina que lhe foi confiada como dispenseiro, como administrador disso. Voltando lá, Claudinha, nosso versículo 7. Combati o bom a carreira, guardei a fé. Pratiquei, vivi, defendi a doutrina, não abri mão. E ele estava tranquilo quanto a isso. Versículo 8. Versículo 8, agora ele olha para frente. Ele olhou primeiro em redor, depois olhou para trás, agora está olhando para frente. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, no tribunal de Cristo,
e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida. Cônscio da recompensa de fidelidade. Já agora a coroa da justiça me está aguardada. Assim como aquele atleta que recebia uma coroa de louros, que depois de uns dias murchava, aquele vai receber uma coroa imarcessível do próprio Senhor Jesus, que não murcha. É um galardão. A qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. O Senhor é reto juiz. Ele vai avaliar as razões, tanto pelos feitos que nós fizemos, como quanto foram feitos, como, com que coração você fez. O julgamento dele é preciso, o julgamento dele é imparcial. Não é o julgamento do Moraes, é do Senhor Jesus. É reto, juiz, imparcial. Nós não vamos enganar ele, não. Não pense, não. Se você viver um cristianismo forjado, ele sabe que está vivendo um cristianismo forjado. Se o que você tem feito, você está se sentindo muito satisfeito, pensa duas vezes. Que quem tem que saber que está satisfeito é ele, não você. Isso vai ser julgado. Um por um. Cada um de nós aqui. E Paulo está tranquilo quanto a isso. Combati o bom combate e guardei a carreira. Ele está tranquilo. Ele fez tudo o que era possível. Você tem feito tudo que é possível? Com certeza dá para melhorarmos, me incluo nisso. Precisamos melhorar. É uma necessidade emergente. E do jeito que as coisas estão caminhando e acelerando, esteja pronto. Não só a mim, não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Devemos provocar uma vida de santidade e serviço, com um ardente e profundo desejo de amor, de estar com Ele. 1 Coríntios, capítulo 16, 13. Estamos encerrando aqui. Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Versículo 14. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. Pode botar no 13, Claudinho. Precisamos ser vigilantes. O que é ser vigilante, meus irmãos? Vigiar é o tempo todo. O Senhor vigia por nós, Ele não dormita, mas a gente dorme, hein? Vigiar o tempo todo, permanecer firme na fé, não se deixar levar por outro evangelho, por falsos profetas, que está cheio. Portai-vos varonilmente. Qual alvo? Sermos perfeito varão, adultos, crescidos na fé, termos discernimento, vivermos uma vida para o Senhor. Fortalecei-vos. Exige mutualidade, apoio um dos outros. Precisamos ser uma igreja como um verdadeiro corpo de Cristo. Todos os vossos atos sejam feitos com amor.
uma vida de abnegação e devoção ao Senhor, aonde somos dirigidos pelo Espírito, produzimos o fruto do Espírito, que é o amor. Nossa responsabilidade, o ministério da igreja, aonde nós somos parte desse corpo e temos que viver de fato e de verdade o que cremos. E o reto juiz vai julgar isso. Há uma responsabilidade. E a responsabilidade aqui é escrita em detalhes. Como que eu desejo que a igreja daqui seja? Vai depender de cada um de nós. Qual que é a intensidade da luz dessa igreja nesse mundo em trevas? Nós não somos o sol, que tem luz própria. O Senhor tem luz própria. Dele emana a luz. Mas nós somos luzeiros, somos como a lua, que reflete a luz do sol. Nós precisamos refletir a luz do nosso Senhor no nosso viver. Que o Senhor nos ajude. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar? Senhor, agradecemos o privilégio de sermos da Tua família, sermos Teus filhos e podermos ser instruídos pela Tua palavra e pela iluminação do Teu Espírito Santo sobre as nossas mentes. E que possamos ter uma vida íntegra, como Paulo nos tem sido exemplo, como Timóteo tem sido exemplo. E como exemplo maior temos o próprio Senhor Jesus Cristo. Que possamos, Senhor, não sermos simplesmente um filho anônimo numa grande família, mas que possamos cumprir a Tua vontade e alegrarmos o nosso Pai. E desfrutarmos, Senhor, da irmandade em Cristo. E alcançarmos, Senhor, o privilégio de sermos seus herdeiros. Grato, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Clamamos a Tua direção, o Teu fortalecimento e a Tua capacitação em nossas vidas. No nome de Jesus. Que o amor de Deus, o Pai, amor demonstrado na pessoa de Jesus Cristo, que tem derramado superabundante graça, Senhor, a cada dia sobre as nossas vidas. E tem se feito presente em nós, na pessoa de Deus, o Espírito Santo, que tem nos ensinado, tem nos consolado e tem nos guardado até o dia de estarmos contigo. Que assim seja com a Tua igreja hoje e sempre. Amém. Ok, irmãos?